Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar como você pode planejar o seu próximo livro. Muitos autores têm a ideia de um livro, começam a escrever e não entendem por que essa ideia morre no caminho. Um dos problemas é ter zero planejamento, tá? Tem muitos escritores que adoram escrever de forma improvisada e eu improviso muito na minha escrita, mas eu, particularmente, eu tenho, assim, algum planejamento, né? Básico, eu não penso em cada capítulo em detalhes antes de escrever, tem autor que faz assim, eu não sou desse jeito, tá? Mas, se você está tendo dificuldade de continuar a sua escrita, talvez o problema seja o seu planejamento. Então, vale muito a pena você testar, tá? Antes de sair tentando dar vida a uma ideia que acabou de brotar na sua cabeça, que ela é muito boa, eu tenho certeza que ela tem muito potencial, você pegar essa ideia, essa chama, tá? E preparar ela para que ela sobreviva a uma longa jornada. Esse que é o ponto. Escrever é uma longa jornada e ninguém aguenta uma jornada muito longa sem se preparar previamente de alguma forma. E é sobre isso que é esse vídeo. Se preparar, planejar o seu próximo livro. Então, acho que o primeiro ponto de todos é você encontrar e compreender a sua inspiração. Da onde surgiu essa ideia? O que te inspirou? O que te influenciou a ter essa ideia, sabe? Quais foram os autores? Quais foram os livros? Quais foram os filmes, os jogos, os quadrinhos? O que seja, né? E compreenda, tá? E lembre-se disso. Eu recomendo quando você, qualquer pessoa, tá? Qualquer escritor, escritora, que esteja escrevendo ou um novo personagem, nova personagem, ou uma nova cidade para sua história, ou um capítulo novo, eu até recomendo que você, nas suas anotações, reserve ali um trecho para anotar as suas inspirações. Quem te inspirou? O que ou quem te inspirou, tá? Para criar aquela ideia específica. E isso funciona para você evitar o bloqueio criativo. Se você sabe o que te inspira, se você sabe o que aguçou a sua criatividade, lembrar disso, ter isso como um norte, tá? Ou pelo menos como um ponto de partida, um ponto de referência para a sua escrita, pode te ajudar a não cair em bloqueio criativo. Porque isso é natural. Você não vai, tipo, copiar, né? Eu espero, as ideias que você já viu por aí. Você vai pegar essas ideias e vai transmutar em ideias próprias. Só que do ponto em diante, né, desse ponto que a ideia virou algo próprio, virou algo seu, manter, sustentar essa vida própria é um desafio. É esse que é o ponto. Se você criou, por exemplo, um personagem e você não sabe mais o que fazer com ele, talvez lembrar o que te inspirou a criar esse personagem te ajude a manter as ideias, te ajude a manter ele vivo. Então esse que é o ponto, né? Eu me inspirei num livro que eu li há 10 anos atrás, que eu gostei muito de um personagem e quis criar algo, né, baseado nisso, inspirado nisso. Beleza, então relembra o que te inspirou e isso pode te ajudar a continuar produzindo, tá? Então para você não cair no criativo, lembre-se, encontre e não se esqueça, registre a sua inspiração, o que te inspirou. Segundo passo é, pegue a sua ideia, as suas ideias e simplifique. Escreva o conceito do próximo livro em uma frase. É como um pitch de elevador, tá? Falam que você precisa saber se apresentar em uma frase sucinta, apresentar a sua ideia, sabe? Como se você estivesse no elevador com a pessoa. Imagina só que você entrou no elevador e deu de cara com o editor ou a editora que trabalha na editora dos seus sonhos. Imagina só, pensa na editora que você quer publicar seu livro um dia. Imagina que você entra no elevador e deu de cara com a pessoa. E você tem a distância de 1, 2 ou 3 andares para se apresentar, talvez trocar um cartão. Você precisa ter esse pitch de elevador, tá? Lógico que essa situação é mega teórica, né? Mas é importante você conseguir explicar para você mesmo a sua ideia de forma sucinta. Esse que é o X da questão, tá? Você precisa conseguir, de forma sucinta, visualizar, tá? O que você está escrevendo. Porque às vezes, se você não conseguir ter uma ideia sucinta,
né? É como se fosse a ponta da flecha que dá essa aerodinâmica para ela ir mais longe. Você precisa ter um conceito esclarecido para você direcionar sua escrita. Senão você vai ter 300 ideias e não vai saber para que direção seguir, né? E você precisa pegar essas 300 ideias e precisa usar elas na direção certa, no caminho certo, no foco certo. Essa que é a importância de você ter ali uma frase que defina a sua história, defina seu próximo livro, né, de forma sucinta, para você ter essa clareza na hora de produzir. Depois de simplificar, eu recomendo que você tenha um belo de um brainstorm. Senta, abre o arquivo de texto que você usar, se for Word, se for Google Docs, não importa, abre e joga todas as suas ideias nesse papel. Começa a só tacar as ideias, só tacar, né? Sem filtro, sem julgamento, tá? Sem ordem, bota no meio ideia de cena, ideia de personagem, ideia de cenário, sai tacando. Essa hora você expurgar as ideias da sua cabeça. E depois de ter esse brainstorm, você começa a delinear, tá? Acho um ponto muito importante, já que você já está tendo uma ideia da sua história, é você definir alguma cronologia básica. Então, aonde sua história começa, aí pega essa ideia que você está com o papel e beleza. Aonde, quando, com quem a história começa, por onde ela vai e para onde ela vai, onde ela termina. Ou então, se você não sei como que a história vai terminar, tudo bem. Mas das ideias que está com o papel, você define em que ordem, mais ou menos, elas vão entrar no seu próximo livro. E, com isso feito, você faz um breve rascunho, um breve planejamento, que é o momento de você pegar essas informações, esse conteúdo, e começar a dar forma ao conteúdo. Eu sempre falo isso. Escrita criativa tem um momento de ter a ideia, de ter o conteúdo, e tem um momento de dar forma ao conteúdo. Geralmente o momento de dar forma é a revisão. Geralmente é algum momento assim de você estar realmente mais planejando e menos criando, menos expressando, mas realmente polindo a sua expressão. Então, comece a rascunhar, comece a planejar. E nesse rascunho e planejamento, é importante você começar a definir de forma bem clara quem são os personagens, quem vão ser os personagens principais, os primários, quem vão ser os secundários, quem vão ser os terciários, quem vai ser antagonista e etc. Aí começa realmente, aí acho que é a parte que dá mais trabalho, começa a realmente a escrever com mais detalhes. Escreve personalidade, escreve a aparência física, escreve uma motivação, escreve o histórico, escreve o diferencial, escreve o que te inspirou e realmente senta a bunda na cadeira e, cara, cada personagem vai ser aí 1 hora, talvez, escrevendo cada um deles, talvez 2 horas, talvez você fique o dia inteiro só pensando em personagem, só rascunhando, planejando ele, tá tudo bem, tá? Além dos personagens, faz o mesmo com o cenário. Quais vão ser as principais localidades? Vai se passar em uma cidade só, né? Então, quais são os lugares que vão ser explorados nessa cidade? Vai ter uma jornada, né, por vários lugares, várias jornadas, várias cidades, talvez vários reinos. Quais vão ser os principais pontos que os personagens vão conhecer e o leitor vai conhecer? Comece também a pensar, a bolar algumas ideias, tá? E começa também a organizar isso tudo. Começa a pegar isso tudo que você está criando, tá? E cria a sua organização interna. Eu, Bernardo, geralmente eu deixo no final do meu texto todos os rascunhos, eu vou escrevendo em cima e os rascunhos vão ficando embaixo. E aí, se eu não precisar mais, eu deleto. Tive ideia de personagem que já apareceu e foi embora. Então, essa anotação aqui de que vai surgir um ferreiro e vai ter um diálogo assim. Tá bom, já dei vida, então se der, eu posso deletar. Já tá ali, já usei. Eu vou organizando assim, né? Geralmente os contos têm um planejamento mais sucinto, né? Livros têm já mais planejamento. Então, enfim, crie a sua organização, tá? Eu tenho a minha, você vai desenvolver a sua, tá? Mas não fica só abrindo o texto, escrevendo sem pensar na manhã,
sem olhar para trás. Que aí é que nem você sair na rua e seguir para qualquer direção, tá? Você pode, a curto prazo, andar sem direção, eu acho que pode ser uma experiência muito legal. A longo prazo, você pode se perder, pode entrar em furada. Então, não recomendo, né? Enfim. E o próximo passo é: pense com muito cuidado os furos de enredo que você deixou no caminho. Olha para tudo que você criou, tudo que você rascunhou, planejou, que organizou e pensa, o que não está funcionando aqui? O que não está dando certo? Tá? Seja o seu próprio advogado do diabo. Olhe, antes que você entre no Beco Sem Saída, enquanto escreve, antes de entrar no Beco Sem Saída, olhe e fala, olha, a motivação, eu quero que esses dois personagens sejam amigos até o final, mas a motivação deles vai entrar em colisão. E aí, o que eu vou fazer? Sabe? Para manter os dois coerentes, manter os dois interessantes, tá? Talvez você precise ajustar a motivação deles para não entrar em colisão. Talvez você precise planejar a história. De fato, que essa colisão só chega no final da história, e aí você bota os dois para entrarem no impasse no final, né? Decide o que fazer. Que aí, senão, você escreveu, tipo, 10 mil, 50 mil palavras, e aí você olha tudo que você escreveu e fala, putz, mas não tem sentido nenhum se os dois estarem juntos. O que eles querem não se encaixa, né? E aí? Imagina só se escrever 50 mil palavras e perceber que tem dois personagens que não tipo tá juntos esse tempo todo. E aí você vai ter que revisar tudo, vai ter que repensar tudo, vai dar mais trabalho, tá? Então, para você não cair nessa furada, que é muito comum que autores caiam, você já antes de escrever já começa a procurar seus próprios furos de enredo. E, por fim, escreva. Depois que fizer isso tudo, você vai querer revisar, você vai querer repensar, você vai querer olhar para o seu teto e pensar na maionese, tá? Escreva. Depois que você fez isso tudo, escreve pelo menos um capítulo. Vamos combinar aqui um pacto entre a gente, tá? Tudo bem você querer revisar, tudo bem você precisar revisar suas ideias, isso é natural, tá? Mas escreve um capítulo primeiro. Depois você... Porque muitas ideias chegam a um ponto que não adianta você ficar só na teoria, sabe? Você precisa botar a ideia. Eu sinto muito isso, que eu tive ideias já que eu fiquei meio... não estavam claras pra mim. E eu tava sentindo que a ideia não estava pronta ainda. Mas o que eu precisava era escrever. Eu sentei e escrevi e funcionou. Então, às vezes, até mesmo a solução das ideias que não estão funcionando, você vai encontrar enquanto escreve e vai fluir naturalmente. Então, escreve pelo menos o primeiro capítulo e aí você vê. Esse meu capítulo tá harmônico com tudo que eu tive, todas as ideias que eu tive, com tudo que eu planejei e organizei? Se sim, ótimo, tá? E quando começar, tipo, ó, a mão de revisar, de replanejar coçou, né? Você parou e revisou todos os planos. Beleza, vamos combinar que sempre que você revisar o seu planejamento, sempre você vai revisar e vai escrever um conto. Um conto não, desculpa, um capítulo, né? Ou um conto, tudo bem. Mas vai escrever mais uma parte do seu foco, do seu projeto, da sua escrita, o que quer que seja, tá? Do seu romance, seu conto de contos, etc. Vai escrever, ok? Terminou de revisar o planejamento e quer revisar de novo? Não, tá proibido, não pode, tá? Segue isso, escreve mais um capítulo e depois revisa de novo, tá bom? Senão você vai ficar para sempre revisando e não sai da fase do planejamento, que é outro risco. Então, tá proibido revisar 2 vezes seguidas o plano depois que passou. Dá bastante atenção para essa fase inicial, mas depois dela é escrever, é dar vida. E aí, se for revisar, que seja intercalando. Né? No mínimo. Eu já acho muito, mas já só ter que revisar os planos de cada capítulo escrito. Eu acho isso muito, eu não faço isso, tá? Mas se você tem esse ímpeto, vamos então dosar e equilibrar para ficar saudável. E de preferência, escreve aí 2, 3, 5, 10 capítulos, tá? Se você não precisar revisar os planos, tá? E, bom, a gente reza, né, para conseguir planejar tudo e escrever o livro inteiro seguindo o que a gente planejou. Eu não consigo ser assim. Se você consegue, parabéns, tá? Isso é ótimo. Mas se você precisar ficar revisando, tudo bem também. Só não desfoca, tá bom? Então, isso aqui que eu te recomendo para você planejar o seu próximo livro. Recapitulando, primeiro você
Compreende o que te inspirou e anota isso, registra isso, tá? Simplifica o que você vai escrever num conceito de uma frase, tá? Você pode ver que pensa, outro vez de casa, pensa nos livros que você gosta, tá? E vê como que muitos deles vão se encaixar no conceito de uma frase. Harry Potter é um menino que sobreviveu a um atentado, uma tentativa de assassinato de forma misteriosa e se tornou um bruxo. Sabe? É isso, né? Se for ver Senhor dos Anéis, os heróis precisam destruir o artefato amaldiçoado, o profano, não é amaldiçoado, é profano. Os heróis precisam se juntar, unir forças e partir na jornada para destruir o artefato profano. Sabe? Game of Thrones. O reino está em guerra, em resumo, né? E famílias disputam poder. É o conceito da coisa, sabe? Você vê Batalha do Apocalipse, né? Tá chegando o fim dos tempos e um herói renegado precisa decidir que lado que ele vai tomar nessa guerra, sabe? Escravidão de Carvão, um semideus viveu isolado a vida toda e agora tá no mundo que os deuses criaram e agora precisa encontrar o seu lugar nesse mundo, sabe? É esse tipo de conceito que é importante você ter de forma bem esclarecida, que não vai expressar tudo que a história conta, é lógico, mas vai dar esse direcionamento. Então, escreve esse conceito de uma frase, esse pitch de elevador. Depois disso, brainstorm, cronologia, rascunho, planejamento, começar a esboçar, personagens, cenários, definir como que você vai organizar essas ideias todas, procurar furos de enredo e escrever. Comenta aqui embaixo qual desses tópicos você acha que é mais importante e quais que você acha que é menos importante. Eu, particularmente, Bernardo, eu só me preocupo com a cronologia depois, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é importante ter, mas é um ponto, assim, que eu bato... acho que é o último ponto que eu bato o martelo é essa cronologia, sinceramente. É o que pra mim fica um pouquinho mais vago, né? Que me apego menos. Eu foco mais no personagem, foco mais no enredo, no cenário, vou mais por aí. Tá? A cronologia está dentro do enredo, mas é uma coisa que para mim vem naturalmente. Então a parte que que me preocupa menos particularmente. Comenta aqui embaixo o que para você é aonde que você dedica mais atenção e por quê, e o que você dedica menos atenção e por quê na fase de planejar as suas histórias. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.